Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo e falar como nós estamos nos sentindo aí, nesse 8º dia em que estou com coronavírus. Graças a Deus, mais um dia bem, comecei o dia meio com um pouco de fraqueza, enjoo, mas graças a Deus no desenvolver do dia eu melhorei bastante aí, fiquei bem, estou bem, graças a Deus o Senhor tem sido misericordioso comigo. Neste momento, irmãos, eu quero unir a minha oração, a oração de tantos outros irmãos que estão orando pelos seus familiares, por famílias que estão enlutadas, aqueles que estão entubados aí, internados. Eu quero fazer uma breve oração aí, poucos segundos, por esses meus irmãos que não estão tão bem como eu. Alguns estão em casa acamados e eu quero unir aqui a minha oração junto com a oração dos meus irmãos, tá bom? Vamos orar ao Senhor Jesus Cristo neste momento e logo após vamos deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Rei da Glória, eu quero me colocar aqui, ó Deus, em oração pela vida, Senhor, dos teus servos, das tuas servas, que se encontram, Pai, hospitalizados, que se encontram, Pai, acamados, que estão, Senhor, num leito de uma CTI, de uma UTI, entubados, Senhor, sem poder falar com seus familiares, sem poder ter um contato com aqueles que podem, de alguma forma, lhe trazer um pouco de conforto, estão, Senhor, distanciados de suas famílias. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que a tua graça, a tua misericórdia possa alcançar os corações dos teus servos e das tuas servas, ó Pai, que estão internados, que estão acamados, Senhor, que estão entubados, ó Pai, que estão dentro de uma CTI ou de uma UTI, meu Pai amado, isolados, Senhor, de todos. Mas o Senhor sempre está conosco em todos os momentos de nossa vida. Oro, Senhor, pela família também daqueles que estão enlutados, que perderam seus esposos, suas esposas, filhos, avós. Meu Pai, que a tua mão poderosa possa confortar os corações. Rei da Glória, vai de encontro às necessidades dos meus irmãos, das minhas irmãs, que neste momento, o dia de hoje, ó Pai, estão passando por graves crises financeiras em decorrência ao desemprego provocado por este vírus, Senhor, e tantas outras mazelas que esta sociedade sem Deus tem provocado na humanidade, meu Pai. Mas nós estamos aqui, ó Deus, orando, crendo que a tua mão poderosa há de trabalhar a favor de todos aqueles que em ti esperam. Rei da Glória e Deus soberano, ser conosco nesta live, nos abençoa pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou trazer uma palavra hoje e uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Antes de eu trazer a história, eu vou ler um texto bíblico que está em Isaías, capítulo de número 35, versículo de número 3 e versículo de número 4, parte A. Então você que está aí assistindo essa live, vai ficar com essa palavra, depois eu vou entrar com uma reflexão, uma história verídica, um fato verídico que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Vamos ficar com o texto da palavra de Deus. Isaías 35, versículo 3 e 4, parte A, vai dizer assim: Fortalecei-vos as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Vou ler mais uma vez, versículo 3 do capítulo 35 de Isaías. Fortalecei-vos as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Meus irmãos, eu estava lendo uma história, eu vi uma foto, na verdade, e nessa foto tem uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial no Japão. Vocês sabem que no final de 1945, segundo a maioria dos especialistas, a guerra já tinha acabado, o Japão já tinha se rendido, porém os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas no Japão, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. Em Hiroshima, calcula-se, o BBC News diz que morreram cerca de 140 mil pessoas naquele local, sendo que a população de Hiroshima naquele período era de 340 mil pessoas. 140 mil pessoas morreram com aquela bomba de Hiroshima. E depois Estados Unidos lançou uma bomba em Nagasaki. Em Nagasaki morreram cerca de 74 mil pessoas.
dando assim em média de 214 mil pessoas que morreram naquelas duas bombas. E isto fora que muitos dizem que morreram muitas mais pessoas depois, em decorrência daquilo que aconteceu ali. Depois daquelas bombas, muitos corpos ficaram estirados pelo chão. Muitas pessoas ficaram ali estiradas no chão. Mortos ali que não tinha local para que pudesse eles, então, fazer os enterros. Então, o que os japoneses fizeram? Fizeram uma grande pira, uma grande fogueira, e começaram a queimar os corpos. A queimar aqueles corpos que ali estavam. E queimando aqueles corpos, segundo a foto que eu vi, a pessoa que estava queimando aqueles corpos, ele observou que de longe vinha uma pessoa andando, bem longe mesmo. E ao se aproximar daquela pessoa, ele percebeu que aquela pessoa, na verdade, era uma criança, que tinha entre seus 10 e 11 anos de idade. Ele observando que aquela criança, que tinha entre seus 10 e 11 anos de idade, ele percebeu que aquela criança, ele trazia uma carga. A carga nas suas costas, você sabe que os japoneses, chineses, eles usam um tipo de um canguru que leva crianças, tanto na frente como atrás. Ele percebeu que ele estava usando aquele artefato, utensílio, chamado canguru, com, na verdade, aquela carga era uma criança atrás. E aquela pessoa, ele observou que aquele menino, aquela criança de 11 anos levando aquela criança atrás, que aquela criança estava imóvel, aquela criança não se mexia, aquela criança estava morta. Aquele menino andou até aquela pira que estava pegando fogo e queimando aqueles corpos e ficou olhando para aquele incêndio onde aqueles homens japoneses estavam queimando os corpos para que ele não pudesse vir se decompor e trazer algum risco na saúde pública do Japão. E diz aquela foto, ela está no Memorial da Guerra, tanto nos Estados Unidos como no Japão. Aquele menino estava estático. E aquela pessoa que descreve aquela foto, ele diz que aquela criança, ele não expressava nenhum tipo de sentimento, ele não chorava, ele não se condolecia, ele ficava com seus olhos fixos. E com aquela criança morta atrás, naquele canguru, onde se leva bebê, criança. Aquela criança que estava nas costas dele tinha no máximo 2 anos de vida. 2, 3 anos de vida. E aquele homem que estava queimando aqueles corpos, ele fala para aquele menino de 10, 11 anos, me dá esta carga. E aquele menino que estava levando aquele morto, aquela criança morta nas suas costas, ela disse o seguinte para aqueles homens: isto não é uma carga, é meu irmão. E aquela pessoa que estava queimando os corpos das bombas de Hiroshima e Nagasaki, ele observou que aquela criança, ele mordia os seus lábios, tinha os seus olhos fixos, mas não chorava. Mas ele estava com seu irmão nas costas. Menino descalço, sujo, talvez com muita fome, talvez tenha perdido seus pais durante aquelas 2 bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas disse que aquela criança, ele não expressava nenhum sentimento de tristeza, de angústia, não chorava, estava com seus olhos fixos. Então aquela criança, ele tira o seu irmão, que estava morto nas suas costas, por causa da bomba de Hiroshima e Nagasaki, e dá para aqueles homens. Aqueles homens então pegam aquela criança morta e queimam naquela pira que eles tinham feito, tipo um crematório, e queimam aquela criança ali. E diz que aquele menino de 10 ou 11 anos, segundo aqueles que escrevem aquela história verídica, isso está lá na história das guerras nos Estados Unidos, lá da Segunda Guerra Mundial, e também está no Japão. Essa foto está na internet aí para quem quiser ver. Então, aquela criança, ele entrega o seu irmão que estava morto para queimar. Ele não expressa nenhum sentimento de tristeza, não chora, não diz uma palavra, só vê queimando o seu irmão. E diz que depois que ele vê o seu irmão sendo queimado, ele vira as costas e vai embora. Essa história me chamou a atenção, que eu trouxe um texto para vocês, Isaías capítulo de número 35, em que fala que Isaías fala para o povo o seguinte:
Fortalecei-vos as mãos fracas, e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam. Nós brasileiros, irmãos, somos diferentes dos japoneses. Os japoneses foram criados para não expressar sentimentos de fracasso, de angústia, de medo, de qualquer tipo de sentimento que possam torná-los frágeis. Eles foram ensinados a serem fortes. Os japoneses foram ensinados a serem fortes. A história desse menino da Segunda Guerra Mundial faz com que eu venha trazer esta mensagem da parte de Deus para cada um de vocês, que apesar das dificuldades, como aquele menino enfrentou no final da Segunda Guerra Mundial, de ver os seus familiares mortos, ele se manteve intacto. Ele, quando vira as suas costas, depois de ver o seu irmão sendo queimado e vai embora, ele dá um tipo de uma mensagem: é hora de continuar a vida. Nessa vida, nós temos muitas perdas, nós temos muitas dificuldades. Muitas vezes nós perdemos pessoas, coisas, materiais, perdemos um pouco da nossa saúde. E nós, como brasileiros que nós somos pessoas que nós nos levamos pelos nossos sentimentos. Eu também sou uma pessoa sentimental. Mas, porém, o profeta Isaías, aqui no capítulo 35, versículo de número 3, ele está dizendo: fortalecei-vos as mãos fracas, firmai os joelhos frágeis, dizei àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam. Que é no meio da adversidade, que é no meio da luta, da angústia, do sofrimento, é que nascem os verdadeiros campeões, os verdadeiros vencedores. É que nascem aqueles que vão sobressair, aqueles que perdem. Esse texto da palavra de Deus nos ensina sobre isso, de que devemos ser fortes no meio da dificuldade, no meio das lutas. Isaías escreve o capítulo 35, perto do 36, quando a Síria está ganhando o mundo, tinha levado cativo Israel, as 10 tribos, estava vencendo e matando diversas gentes. Então, mas Isaías ele vem com uma palavra de encorajamento, que Israel estava ouvindo, que a Síria estava vindo para cima. Mas Isaías vem com a palavra: fortalecei-vos as mãos fracas e firmai os joelhos frágeis. Dizer àqueles que têm um coração medroso, sejam fortes, não temam. O profeta Isaías, ele está incentivando que mesmo em meio a tanta dificuldade que o povo de Judá iria passar, era necessário que eles viessem a temer a Deus, a crer em Deus, que o Senhor viria com a sua mão forte e poderosa. E que Deus não deixaria Judá ser tragada pela Síria. Deus não deixaria que Rabsaque ou Ben-Hadad, qualquer um dessa tropa, viesse a destruir Judá. Porque Deus tinha uma promessa com Israel. E quando Deus ele tem uma promessa conosco, é necessário que cada um de nós venhamos nos colocar na presença de Deus, fortalecer os joelhos, fortalecer as mãos, aleluia, firmar os joelhos, ser forte e não temer. Porque Deus é poderoso para trabalhar em nossa vida e dar vitória para cada um de nós. Quando fiquei sabendo que eu estava com coronavírus, a seta do adversário, ela vem contra a minha vida para querer me trazer medo, tristeza, dor, angústia, solidão, para trazer sentimentos que de alguma forma me amedrontassem diante desta dificuldade que eu estava começando a enfrentar. Aleluia! Mas Deus é aquele que vem com a sua palavra, com a sua graça, com a sua misericórdia, para fortalecer as nossas mãos, para firmar os nossos joelhos, para dizer: sejam fortes e não temam. Aleluia! Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Porque assim como aquele menino lá do Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, aleluia, ele teve fortaleza,
que mesmo seu irmão morto, ele não ficou ali com o seu irmão morto no local onde aquele menino tinha morrido, mas ele leva o seu irmão para fazer um tipo de uma cremação ali naquela pira, e depois ele vira as costas e continua a sua vida. Assim também é conosco, aleluia. Muitas vezes a gente deixa perdas pelo meio do caminho, mas é necessário que nós venhamos a continuar a jornada, a continuar o caminho, a não nos perder, aleluia, diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus não tinha falado que Judá ia ser destruído pela Síria, e Judá estava com medo da Síria, e Deus diz através do profeta Isaías, aleluia, fortalecer as vossas mãos, firmar os vossos joelhos, aleluia, porque o Senhor, aleluia, sejam fortes, não temam, porque o Senhor estava com a sua mão ainda sobre Israel, porque ele tinha um rei de Deus. Ezequias era um rei de Deus. Ezequias era um homem que Deus tinha levantado. Aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, ainda que haja perdas no nosso entorno, aleluia, o Senhor vai ser poderoso para sustentar as nossas vidas e nos dar vitória no seu nome. Nós temos muitas perdas, sim, temos. Eu também já tive muitas perdas, mas eu continuo forte. Eu continuo crendo em Deus. Eu continuo crendo na palavra do Senhor. Aleluia. Apesar de estar com o coronavírus há 8 dias, eu creio na mão do Senhor, no poder do Senhor, da graça do Senhor. Então você também tem que crer. Você que está aí assistindo esta live, está assistindo este vídeo, vai assistir ele lá no YouTube. Eu quero te pedir que você creia na palavra do Senhor, que você creia na mensagem bíblica que eu acabei de ler. Isaías 35, versículo de número 3 e de número 4. Fortalecei-vos as vossas mãos, aleluia, firmai os vossos joelhos, diz aqueles que têm coração medroso, sejam fortes, aleluia, seja forte, meu irmão, seja forte, minha irmã, tenha coragem, tenha força. Deus é poderoso para trabalhar na sua vida, na sua família, fazer coisas poderosas para a sua família. Eu oro aqui neste dia de hoje para que a mão do Senhor vá de encontro à sua necessidade, vá de encontro à sua casa, vá de encontro àqueles que estão se perdendo por causa do coronavírus. Se você tem algum parente que está com coronavírus, está acamado, está debilitado no hospital, está entubado, está no CTI, numa UTI, irmão, mesmo que esteja todo mundo dizendo contra, olha, você tem que crer na palavra de Deus, naquilo que está escrito, mantenha-se firme. E se ele for crente e Deus resolver levar ele, eu sei que é muito difícil isso, é muito momento, esse momento em que o nosso ente querido ele vai embora. Eu perdi o meu pai, eu sei o que é isso, eu sei que a partida de um ente querido faz nos seus familiares, é difícil, mas a gente vai ter que enfrentar esse momento difícil. Você não pode querer desistir de Cristo, porque alguém da sua família faleceu, ele faleceu crente, infelizmente Deus levou, Deus permitiu que ele fosse embora, mas você tem que crer na palavra de Deus, aleluia. A Bíblia diz que Deus, ele tem prazer na morte do justo, e eu vou fazer o quê? Nós vamos fazer o quê? Vamos deixar de acreditar em Deus porque alguém foi embora? Porque Deus quis que Deus permitiu alguém morresse? Pode ser o meu parente, o seu parente. O que você tem que fazer, irmão, é continuar firme. Se ele partiu com o Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Pior é com alguns de nós, que os nossos parentes não são crentes. Eu tenho irmãos que não são crentes. Eu tenho primos, sobrinhos que não são crentes. E por isso eu oro para o Senhor não permitir que eles tenham partido sem salvação. Se ele partiu com salvação, dê um glória a Deus aí. Dê um aleluia aí. Creia na palavra do Senhor, que ele está com o Senhor, está com Cristo, que é melhor do que estar nessa terra aqui. Eu sei que ninguém quer morrer, eu também não. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Deus está conosco. Se fortaleça as suas mãos, firma os teus joelhos. Diz aí aqueles que têm coração medroso, sejam fortes, não temam. É aquilo que diz a palavra, Isaías 35, versículo 3 e versículo de número 4. É o que está escrito na palavra. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você que ficou aí até agora conosco aí,
que ficou assistindo esta live. Quero agradecer a você, a cada um aí. Eu estou vendo aqui a Usânia está assistindo, Deus abençoe. A Nádia Fernandes, Deus abençoe. O Antônio, Deus abençoe. Deus abençoe a cada um aí que eu pude ver o nome. Deixa eu ver outros nomes aqui. O Elias Júnior, Deus abençoe a tua vida, Elias Júnior. O Kleber Pontes, Deus abençoe a sua vida, Kleber Pontes. Eu quero agradecer vocês aí que estão assistindo. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês que assistiram essa live. E esse vídeo também vai ficar disponível aí no YouTube. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.